Boa tarde, pessoal. Nós começamos agora mais uma aula, né, do Alicerce TV e a gente ainda está na trilha no nível mergulhador, tá bom? Para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou a professora Gabriela. E hoje nós vamos praticar a escrita e a interpretação de gêneros textuais, né? A gente vai continuar trabalhando nisso, como na aula passada. E vocês vão entender como. A gente vai precisar de lápis, caderno e borracha. Então, quem não tiver com esse material aí, corre lá, pega rapidinho, tá bom? E hoje, a pergunta é, na verdade, é uma instrução. Defina o seu dia em um filme ou série. Eu vou ficar para o final, pode? Quem se habilita a começar? Pode começar, João. O filme ou série, a série que eu tô gostando muito, chamado Invencível, eu até recomendo quem tem mais de 14 anos. Eu não sabia como é o conteúdo dela, agora eu viciei nela. Só tem 8 episódios. É muito assim, violento, tá? Tem muito ketchup sendo corpo. Basicamente um gore. Isso. Basicamente é um gore basicamente é um gore da Marvel. Eu vou entender por quê. É estilo de animação da Marvel. Então, quem vai ser o próximo? Não faço Pode ideia ser como é eu? que uma série. Eu. Posso ser eu? Vai Joana e depois o Henrique, que é Peixoto. Então, eu estou com Sailor Moon na cabeça, é um anime. Por quê? Porque amanhã estreiam 2 filmes que vão ser equivalentes a uma temporada. Tipo, eu esperei tanto por isso. Tipo, desde 2015 que não lança. E esse anime já tem, tipo, quase 30 anos. É muito maravilhoso. Eu não vou dormir essa noite. Eu pensei nisso ontem, eu quase tive um infarto. Eu acho que eu não vou resistir até a estreia. E vou ter um infarto, entrar em colapso. E Boneca Russa, que é uma série também. Porque eu fiz uma pasta no Pinterest hoje dela, porque eu tô pensando em desenhar a Naja, a personagem principal lá, aí agora tá ecoando pela minha cabeça a musiquinha da série. Gotta get up, gotta get up. O tempo todo. Joana, Henrique, Peixoto. Então, eu pedi pra ser logo porque o que eu vou falar, eu não sei, sabe? Porque eu não sei nenhum que é do que eu poderia falar. Então, eu vou falar qualquer um é One Piece, só. Pronto. One Piece, boa. Quem vai ser o próximo? Eu. Pode Meu falar. dia... Nossa, gente, não riem de mim, por favor. Vou me abrir aqui, mas meu dia, se fosse um filme, seria o Simplesmente Acontece. Porque tá dando tudo errado. Tudo tá desencontrando. Minha vida amorosa é igualzinha a este filme. Tudo tá errado. Uma coisa que dá certo. Então, é esse filme, Simplesmente Acontece. Ainda não cheguei no final do filme. Então, eu tô esperando. Mas vai chegar, vai dar tudo certo, Gabi. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Tá faltando o Caio. Eu. Pode ir. Eu acho que seria Tokyo Ghoul, porque eu já tomei vacina. Tipo, como eu não gosto de tomar vacina. Aí, ainda mais que eu tomei vacina de HPV, tipo, foi a pior dose que eu senti hoje. Aí, porque Tokyo Ghoul é um anime onde que o personagem principal também sente dor. Aí, tipo, Boa, Caio. Tá faltando alguém? Henrique Queiroz já falou? Já falou. Camila? Professora, eu vou falar a verdade. Eu não sei que filme ou série que meu dia seria, sério. Eu acho que seria, sei lá, acho que Minions. Minions, bem animado. Ah, que bom que tá animado. Olha, gente, se o meu dia fosse uma série, seria Todo Mundo Odeia o Chris hoje. Sabe, porque assim, os episódios do Chris, eles têm é sempre assim, o Chris faz algum tipo de plano, ou tem algum tipo de desejo, alguma situação, e aí sai tudo diferente do que o Chris tinha planejado. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então é basicamente isso, É pessoal. o seguinte, Ah, Brasil, oi. 2021, todo mundo odeia a online. Ah, João, que isso? A Todo aula mundo é odeia o legal. presidente também. Não, é o título, pode ser qualquer coisa, todo mundo odeia TV. Lá em Todo Mundo Odeia o Chris, não é?
Realmente, todo mundo odeia alguma coisa. Vamos lá. Então, bom, pessoal, vamos passar para o nosso Mindfulness agora? Vou pedir para que vocês alinhem as costas, por favor. E olha, para a gente se movimentar um pouquinho, vou pedir para vocês levantarem os braços, esticarem lá em cima, assim, ó. Estica, estica, estica ao máximo e solta. Aí gira o pescoço. Lá na frente. Pro lado. Para trás. Pro outro lado. Na frente de novo. Descansa na frente um pouquinho. E respira. Inspira. Segura. E solta. Inspira. Segura. E solta. Agora lá atrás. Deixa a boca um pouco aberta. Inspira. Segura. E solta. Deixem ombros relaxados. Inspira. Segura. E solta. Voltando a cabeça para o lugar. Eu vou pedir para vocês girarem os ombros para trás. Enquanto isso, continua respirando. Gira ombros para frente. Agora eu vou pedir para vocês continuarem respirando. Inspira. Segura. E solta. E tentem perceber o ritmo da respiração de vocês. Tentem sentir o movimento do ar entrando pelo seu nariz, passando pelo seu corpo, saindo pela sua boca. Inspira mais uma vez. Segura e solta. Mais uma vez, inspira. Segura e solta. Tentem deixar o corpo de vocês o máximo relaxado possível. Enquanto vocês respiram, pensem se vocês estão sentindo algum ponto desconfortável, algum ponto que está tensionado. E tentem relaxar todas as partes do corpo de vocês. E mais uma vez, inspira. Segura. E solta. E pela última vez, inspira. Segura. E solta. Podem abrir os olhos quando vocês se sentirem confortáveis. Tá bem? Muito bom. Pessoal. Professora, Oi, João. eu quase dormi e daí me lembrou de uma coisa. Depois eu vou pensar se já bebeu o leite da mesma vaca, uma caça. Nossa, João, hoje você está todo filosófico, né? Todo cheio de incógnitas, de perguntas e curiosidades. Eu não vou dormir essa noite pensando nas questões que você está trazendo. Mas bom questionamento, João. Eu quase dormi aí no Mindfulness. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai continuar com a interpretação de texto e a escrita. E hoje, desculpa, pessoal. Na aula passada, a gente aprendeu, né, o que era interpretação de texto, escrita, a gente praticou um pouquinho. E hoje nós vamos aprender o que é gênero textual e o que é entrevista. A gente falou um pouquinho na aula passada e hoje a gente vai se aprofundar. Vocês tiveram dificuldades em saber o que era gênero textual. Então, eu trouxe bem do início para a gente entender. Vocês sabem o que significa a palavra gênero? Sim, Você quer falar para a gente, Joana? é o que define o gênero ou a categoria de alguma coisa.
Isso, muito bem. Então, gênero, pelo dicionário, é assim, um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude, né, de uma ou mais particularidades. Resumindo, é o agrupamento de coisas da mesma origem ou com semelhanças, com as mesmas características. Seria o mesmo que classe e espécie. Só que tipo, a gente não vai usar tipo textual para gênero textual, porque são coisas diferentes. A gente vai entender mais para frente que gênero textual é uma coisa e tipo textual é outra. Mas é importante a gente saber que gênero é um conjunto de coisas, né, que tem a mesma origem ou que tem as mesmas características, ou que tem características parecidas. Deu para entender o que é gênero? Ok. Sim, sim, inclusive, meu gênero é um avião de combate. Então, olha só, pessoal. Então, vamos ao que é gênero textual. Agora que a gente já sabe o que é gênero, né, que é um agrupamento de coisas com a mesma origem ou com características parecidas, vamos para gênero textual. Gêneros textuais, eles são as classificações que são usadas para determinar os textos de acordo com as suas características. Isso em relação a um contexto, a uma situação, né? O gênero textual, ele é identificado, né, com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São características do texto que determinam a qual gênero esse determinado gênero pertence, esse determinado texto pertence, né? Então, por exemplo, se eu tenho um conto, ele é classificado como um conto com base no objetivo dele, que é contar uma história, né? Na função e no contexto desse texto. Então, é por isso que ele é classificado como conto, ou como um romance, ou como um relato de viagem. Por exemplo, o relato de viagem, ele tem a função de relatar uma viagem, certo? E o objetivo dele é relatar uma viagem. A função dele seria informar para alguém, né, para o leitor, sobre uma determinada viagem. E o contexto seria uma viagem, né, uma situação em que a pessoa está viajando, ou que viajou, e está relatando o ocorrido nessa viagem. Então, vocês conseguem perceber o objetivo, a função e o contexto dos gêneros textuais? De um gênero textual? Dá para entender? Ficou claro? A autobiografia, por exemplo, o objetivo dela é contar a própria história, né? Uma autobiografia. Então, eu estou contando a minha própria história, a história da minha vida. A função seria, né, relatar a história da própria vida. E o contexto é a vida dessa pessoa que está se autobiografando. Deu para entender isso? Conseguem perceber ou ainda está confuso? Deu para perceber. Ok. A carta, por exemplo. A carta, o objetivo dela é se comunicar com Depende alguma da outra carta do pessoa. que ela for. Se for uma carta de solicitação, se for uma carta de respostas. Boa, vamos a uma carta pessoal, Joana. Uma carta pessoal. Vamos supor que eu viajei, que eu estou em outro lugar, longe da minha família, e eu quero mandar uma carta para os meus pais, falando alguma situação, contando sobre alguma coisa. Então, a minha carta, qual que é o objetivo dela? Me comunicar com uma pessoa que está distante, não é? Bom, a função dela também é comunicação, não é? Certo? No caso, comunicar, relatar algum acontecimento dessa viagem. Sim, muito bem. E o contexto vai depender bastante. Então, o contexto, ele depende muito, nesse caso. E aí, a Joana falou um ponto importante. A minha carta, ela pode ser um relato. Então, ela pode fazer parte de mais de um gênero textual. Ou seja, um texto, ele pode ter mais de um gênero textual, né? Dependendo da situação. Sim. Ela pode ser uma carta e, ao mesmo tempo, um relato pessoal. Oi? De resposta e solicitação. Carta de reclamação, resposta e solicitação, e como você disse, a pessoal. Isso mesmo. Então, pessoal, deu para entender o que é o gênero,
quais são o objetivo, função e contexto do gênero textual? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Então, assim, resumindo, a gente entendeu o que é gênero, que é o agrupamento de determinados textos que possuem a mesma, né, característica, que possuem as mesmas características e que têm o mesmo objetivo, função e contexto, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo o que é gênero textual, agora a gente vai para o gênero textual entrevista. Então, a entrevista, ela é um gênero textual com a função informativa, né? Geralmente, ela é veiculada por meios de comunicação, como os jornais, as revistas, na internet, hoje em dia, televisão, rádio, dentre vários outros meios de comunicação. Então, a função dela é comunicar. E assim, existem diversos tipos de entrevista. O João falou assim, a gente vai falar sobre entrevista de emprego. Entrevista de emprego é um tipo de entrevista, mas tem entrevista de emprego, tem entrevista social. Sabe aquelas respostas que não sei se vocês já passaram por isso, mas o IBGE às vezes bate na porta da gente para fazer um estudo socioeconômico, né, para perguntar o que a gente tem na nossa casa, como é que é a nossa situação financeira, dentre outras coisas. Isso também é um tipo de entrevista. Tem também entrevista psicológica, tem vários e vários outros tipos de entrevista. Esses são alguns dos exemplos. E, assim, elas também podem fazer parte de outros textos, como o texto jornalístico, por exemplo, notícia, reportagem. A entrevista, ela pode ser anexada a um texto jornalístico, ou a uma notícia, ou a uma reportagem. A gente vê muito na televisão, por exemplo, quando está aparecendo uma reportagem lá e o jornalista para uma pessoa na rua para perguntar o que ele acha sobre determinado assunto. Isso é uma entrevista, por exemplo. Então, assim, a gente percebe que o gênero textual, ele pode ser um texto tanto escrito como um texto verbal. Quando o repórter para uma pessoa lá na rua para perguntar sobre o que ele acha sobre um buraco que está ali na rua, por exemplo, que não foi solucionado ainda pela prefeitura da cidade, aquilo ainda é uma entrevista, aquilo ainda é um gênero textual, apesar de não estar escrito. Então, a gente conhece, né? A gente sabe que existe o texto verbal e o texto escrito, e o gênero textual, ele não se restringe ao texto escrito. Ele pode ser tanto um texto verbal quanto um texto escrito. É o caso da entrevista. A entrevista pode estar em meio de vídeo, ela pode ser por meio de uma conversa só, né? E ela pode estar escrita e detalhada, certo? Outra característica sobre a entrevista é que ela é um texto muito marcado pela oralidade. Por quê? Quando eu pergunto para uma pessoa, se eu sou um entrevistador e eu faço a pergunta para a pessoa e preciso transcrever, eu tenho que transcrever exatamente como a pessoa falou, com as palavras que ela falou, para eu manter, né, a fidelidade do que a pessoa disse, da resposta que a pessoa me deu. Então, ela é muito marcada pela oralidade. Mas, geralmente, a entrevista ela tem um tom formal, porque quando a pessoa sente que está sendo entrevistada, ela procura usar palavras melhores, assim, mais rebuscadas do que ela usa no dia a dia, justamente por ser uma situação mais formal. Apesar de ter marcas da oralidade, ela sabe que a entrevista é uma situação mais formal, então ela usa uma fala mais formal do que ela usa no seu cotidiano, geralmente. Bom, e é basicamente isso. A entrevista ela é formada por um entrevistador, que faz as perguntas, e o entrevistado, ou os entrevistados, que respondem as perguntas. Ficou alguma dúvida sobre o que é gênero textual, e o que é gênero textual, que é o gênero textual entrevista? Não. Ok, pessoal. Bom, aqui só algumas características. Então, a entrevista é um texto informativo e opinativo. Ele tem a presença do entrevistador e do entrevistado. Tem uma linguagem dialógica e oral, ou seja, é uma espécie de conversa, né? A marca do discurso direto e da subjetividade. E ele mescla a linguagem formal e a linguagem informal, como eu acabei de dizer para vocês. Tá bom?
Bom, então vamos lá, pessoal. Eu queria... Opa. Eu trouxe um exemplo de entrevista oral aqui para vocês, não verbal, para vocês entenderem melhor como funciona e como que vocês vão fazer daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu vou dar play aqui. Deixa eu só compartilhar o meu som. Como é que é o seu convívio com a dor? Tá dando para vocês ouvirem? Sim. 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 Ok, então vamos lá. Vou dar play aqui. Como é que é o seu convívio com a dor? Eu não sei se sou diferente dos outros, né? Dor dói. E ninguém gosta de sentir dor, né? E a gente, quando perde um amigo, por exemplo, é um sofrimento muito grande. Você é uma pessoa que guarda pra você? Você é uma pessoa introvertida? Que Não, eu segura? procuro não exibir a minha dor, nem falar da minha dor, sabe? E por temperamento também. E acho horrível quem está sempre se queixando e conta todos os detalhes do seu sofrimento. Eu não. Eu acho que a gente tem que passar para contar uma imagem de que está tudo ótimo, tudo bem. É melhor, né? Ficar mais pra cima? Não tem E quando você está deprimido, o que você faz? Eu tento desesperadamente sair da depressão, eu procuro sair, me divertir, ler um livro que eu gosto. Não fico cultivando depressão, não. E acho que nós todos temos dentro de nós força para sair da depressão. Porque hoje em dia você está deprimido, você consulta um analista, você consulta um médico, você toma um comprimido. Eu não faço nada disso. Você nunca fez terapia? Não, eu tento sair da depressão por mim mesmo. Você é uma pessoa sozinha? Você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos, né? As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Mas nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Então nós temos momentos de efusão, nós temos momentos de bom relacionamento, temos o momento do amor, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente sai da gente, né? Mas normalmente todos nós somos sozinhos. Então a solidão é... Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz dos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam para mim e se queixam. Eu sou sozinho. Todos nós somos sozinhos. Agora, eu estou sempre bem acompanhado, então não posso me queixar muito de um excesso de solidão, não tenho não. E medos, Paulo? Quais são seus medos? Medo da violência, medo desse desencadeamento de violência atual no mundo inteiro, né? Medo da falta de moral que é pregada pelas pessoas. Eu tenho medo disso. Você tem medo da morte? Você pensa na morte? Você pensa nisso? Karen Rodrigues me disse assim, Paulo, antes de conhecer você, eu tinha medo da morte. Você encara a morte com tanta naturalidade que eu passei a não ter medo também. Você influenciou. Acho que sim. E envelhecer, Paulo, é uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa? É o único jeito de você viver mais, Bruno, é envelhecendo. Então, a velhice é muito bem-vinda, eu quero envelhecer muito mais do que já envelheci. Sempre no palco? Se possível, sempre no palco. A gente vai te ver sempre. Então é isso, pessoal. Sobre essa entrevista, né? Essa entrevista é com um ator brasileiro, desculpa, que se chama Paulo Altran. E eu queria que vocês me dissessem o que vocês perceberam dessa entrevista, começando pelo tema. Qual tema vocês acham que essa entrevista... Qual vocês acham que é o tema dessa entrevista? Tem que ser um só? Não precisa. Mas, assim, se você fosse colocar um tema geral, assim, que define essa entrevista, qual tema que você daria? Eu acho que como as Daria pessoas tema de reagem a pesquisa. determinados sentimentos. Eu ia falar, o tema que eu ia dar é sobre a vida. Sim, sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre Como as as pessoas reagem a percepções determinados dele. sentimentos. Isso, sobre as percepções dele sobre a vida, sobre os sentimentos. Muito bem. E vocês perceberam a característica de opinativo nessa entrevista?
ele dá muito a opinião dele sobre as coisas, não é? Sim. Essa é uma característica, né, da entrevista. Ela é muito opinativa. A opinião de quem está sendo entrevistado sobre determinado assunto. E o que mais que vocês perceberam dessa entrevista? O que vocês entenderam? O que vocês podem me dizer aí sobre essa entrevista e sobre as características do gênero? O que eu notei, o que ficou mais embaçado para mim, mais na cara, é sobre, basicamente, como a depressão, a violência está se espalhando atualmente muito rápido. Mesmo com essa pandemia, todo mundo se isolou, a pessoa já estava isolada, se isolou mais ainda. A pessoa que é festeira, tá? Tipo eu, gostava assim de gostar em festa, eu gostava de conversar com pessoas, fazer amigo em tudo, qualquer lugar. Agora não dá. Agora tá osso. Isso daí basicamente reflete o tempo que nós estamos passando atualmente, que adolescente está passando por depressão, ficando solitária. Todo mundo é solitário. Até eu sou solitária agora. E com isso, segue a vida. Nós não pode deixar nós cair e ficar no chão. É basicamente, quando a vida te dá uma rasteira, tu levanta. Mesmo que te dá uma voadora na coluna. Oi, João. Mas olha só, só para contextualizar vocês um pouquinho, essa entrevista ela é de setembro de 2002. Então, ela é um pouco antiga, né? E vocês percebem que ela fala de temas e de situações que, mesmo se passando vários anos, continuam coerentes na nossa realidade. Bom, vocês ficaram com alguma dúvida em relação à entrevista? Em relação ao que é o gênero, o que é textual entrevista, não? Não, assim, é só uma coisa. Ele morreu? Ele tá vivendo? Eu acho que ele já morreu. Deixa eu só conferir, só um minutinho. Acho que ele já morreu, sim. Então ele deve ter morrido feliz, né? Deixa eu só um minutinho, deixa eu dar uma conferida aqui para eu te dar. Sim, ele morreu no dia 12 de outubro de 2007. Entendi. Tá bom? 5 anos depois. Sim. Bom, pessoal, ficaram com alguma dúvida sobre isso? Vocês disseram que não? Alguém tem alguma pergunta? Não. Então, é o seguinte. Enquanto isso, pessoal, já peguem as respostas de vocês. As perguntas que vocês fizeram na aula passada, já peguem e deixem separadas aí, tá bom? Mas eu não estava na aula passada. Que perguntas eram? Ah, Joana, verdade. Me desculpa. Não, eu consigo explicar. Pode explicar, João. Qual é o seu maior sonho? Você vai fazer pergunta para a pessoa qual é o maior sonho dela, né? Não é o seu, é o dela. O tema da entrevista qual é o seu maior sonho. Isso, você tem que criar pelo menos 5 perguntas em torno disso para a pessoa. Aí você vai entrevistar um dos seus colegas, tá bom? Enquanto eu estou criando as salinhas aqui. Professora, oi. eu vou pensar que quando você andava na rua, quando você visse um carro ou qualquer outro veículo com base em carro, podia ter alguém sequestrando ela e alguém podia estar no porta-mala? Nossa, João, hoje você tá a fim de bugar a mente da gente, né? Tô. Tô vendo. Dá pra pensar, quando essa aula passar na TV, pode ser a última coisa, uma pessoa antes de morrer, a última coisa que ela viu. Verdade. Professora, Oi. então, o meu, eu não consegui fazer 5 perguntas ou mais, porque é meio que eu não tenho muita criatividade, então eu só consegui fazer 4. Tem problema de ser só 4?
Não, tudo bem, pode fazer. Andrew? Andrew, tá aí? Votei. Muito bem. Andrew, você chegou depois, não foi? Foi sim. Ah, tudo bem. Você pegou a parte da explicação sobre os gêneros sexuais, sobre a entrevista? Sim. Eu tava aqui quando falou disso. Ah, ok. Então é o seguinte, agora a gente vai separar vocês em salas, eu vou separar vocês, tá bom? E aí, Andrew, deixa eu ver. Gabi? Gabi? Oi. O Andrew tá sozinho. Você se importa de ser a dupla dele, de responder as Não. perguntas dele? Não, eu sou a dupla do Ender. Tudo bem, então eu vou colocar aqui a Gabi junto com o Andrew. Beleza, pessoal. Eu acho que quando eu abrir aqui, quando eu colocar para abrir as salas, já vai redirecionar vocês. Então, eu já vou explicar. É o seguinte, ó. Vocês vão realizar a entrevista com o colega de vocês. Então, por exemplo, Andrew e a Gabi. O Andrew vai perguntar para a Gabi, ela vai responder. Ela não vai precisar perguntar para o Andrew, porque ela não tem as perguntas, obviamente, e ela só está como Eu dupla para aqui. Não tem problema não, pergunta. Tudo bem. Mas então, olha só. Andrew vai perguntar para a Gabi vai responder, o Andrew vai anotar no caderno todas as respostas dela, tá bom? E aí depois a Gabi vai perguntar para o Andrew as perguntas dela, ele vai responder e ela vai anotar todas as perguntas dele, certo? Lembrando que, olha só, vocês precisam colocar o nome da pessoa que está sendo entrevistada, a idade da pessoa que está sendo entrevistada, e aí abaixo vocês vão colocar as perguntas selecionadas na ordem que vocês colocaram para a pessoa responder. Então, vocês vão perguntando e anotando as respostas. Deu para entender como que é para fazer? Sim. Ok. Lembrem-se de ser fiel às respostas que foram dadas pelos seus colegas, tá bom? Não coloca assim, fulano falou tal coisa, mas eu quero deixar mais bonitinho. Não, para colocar do jeito que ele falou, tá bom? A entrevista é assim. Então, eu vou abrir aqui, eu acho que vocês já vão ser redirecionados. O que aconteceu? Pessoal, acho que a gente precisa esperar elas virem para orientar vocês, tá bom? Ok. Pronto, deu. Pessoal, vocês entenderam como que é para fazer? Eu entendi. Já estão fazendo, tá tudo tranquilo. Se tiverem alguma dúvida, pode me falar, tá bom? É basicamente para vocês perguntarem. Joana pergunta Henrique, ela anota tudo. Henrique pergunta a Joana e anota todas as respostas, tá bom? Ok. Pode começar aí. Posso começar? Sim, pode. Primeira pergunta, qual é a meta de vida? Me tornar um professor. Ok. Dois, o que você acha que pode mudar para ser alguém melhor? Minha paciência, que eu acho que para ser um professor eu ia precisar de mais paciência. Ok, terceira pergunta. Você se considera uma pessoa ambiciosa? Uma pessoa o quê? Desculpa. Ambiciosa. Acho que não. Ok. Quatro, você costuma ser mais otimista ou pessimista? Otimista. Bem otimista. E
5. Você se importa com o que as pessoas pensam de você? Depende. Dependendo do que as pessoas pensarem, eu me importo, sim. Mas para não, assim, só em casos bem específicos. Ok, obrigada. Agora eu vou fazer minhas perguntinhas aqui. Qual é a sua meta, seu objetivo de vida? Cara, eu acho que é deixar algum legado ou ser reconhecido no meio artístico. Murilo, não mexe aí, é perigoso. Ok. E como você pretende alcançar esse objetivo? Você já tem alguma noção? Eu pretendo alcançar treinando minha caligrafia, caso eu escreva algum livro, e ter o meu traço de desenho, né, para tornar obras mais interessantes. Em geral, treinando para transformar em algo interessante. E, assim, não falando de uma forma ruim, mas você já pensou em fazer alguma... Você já pensou em o que você poderia fazer caso não desse certo o seu sonho? Sim, já pensei. Eu acho que eu seria advogada. Porque eu gosto muito de direito. Ok. E alguma faculdade ou curso você acha que pode te ajudar? Para atingir a minha meta, eu acho que artes visuais. E quando você alcançar o objetivo? Você tem alguma coisa que você quer fazer? Eu vou continuar prosseguindo com o que eu estava fazendo antes, treinando, escrevendo, publicando, para que as pessoas possam ver que eu continuei com aquilo. Entendi. Você acha que alguma pessoa pode te ajudar? Acho que somente eu. Você tem alguma imagem assim que você pensa que com quantos anos você vai alcançar esse objetivo? Eu não entendi. Com quantos anos você acha que você vai alcançar esse objetivo? Eu Você acho se vê alcançando? que lá com meus 48. Entendi. Bom, foi isso. Eu escrevi um pouquinho mais de 5, mas... Vocês dois terminaram já? Sim. Ok, vou chamar para cá o pessoal que já terminou das outras salas, tá bom? Podem continuar aí, só um minutinho que eu já volto. Pessoal, só um minutinho, esperem aí que eu tô puxando o resto do pessoal, vendo quem já terminou, tá bom? Enquanto isso, vão dando uma lida, por favor, nas respostas de vocês, que os colegas deram, como é que tá aí o textinho de vocês, dando uma revisada, tá bom? Que eu já volto. Eu tenho a resposta, eu fiz ali, eu tenho copiado o negócio que eu fiz com o João. Na entrevista que eu fiz com ele. Beleza, daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para a gente conversar sobre a entrevista e o que vocês vão fazer, qual que é o próximo passo, tá bom? Já volto. Pessoal, isso daí somente vai ser dos alunos. Eu, Caio, Joana, esse pessoal aí, só alunos, sendo pais e professores. Eu vou fazer um grupo que não vão ficar pedindo ajuda, você não pode me ajudar agora, você pode me ajudar porque eu não entendi muito bem escrever, sabe?
Essa é a minha ideia. Basicamente, vai ser uma democracia isso. Cada um vai estar votando em um admin. Por exemplo, eu vou votar no Caio por causa ele está ajudando muita pessoa, vai ajudar mais como admin, sabe? Posso só dar uma minha opinião? Pode dar. É só que eu acho que... É assim, minha opinião, né? Só que eu acho que nesse tipo de grupo não precisaria ter meio que uma pessoa líder ali, a mais alta, porque o que o administrador ia fazer? Que as outras pessoas normais, digamos assim, não iam poder fazer. Não, basicamente... Tem que deixar a professora de admin, no caso. As professoras, né? Sim, mas basicamente eu estou fazendo essa democracia de votação, essas coisas, por exemplo, para manter. É tipo, vou ficar zoando, porque ela tá ajudando. Vai saber a hora certa de fechar o grupo, para não ficar mandando mensagem no meio da noite, sabe? Sim, e seria elegido de quanto? Em quanto tempo? Tipo, o aluno da semana? Não, eu tava pensando em mês, tipo, quando bater faltando um dia pro final do mês, todo mundo vota. Pessoal, é o seguinte, agora que vocês já fizeram, né, as entrevistas, que vocês já têm as respostas, tá faltando só o Andrew, daqui a pouquinho ele volta, mas enquanto isso eu quero que vocês vão adiantando, por favor. Como vocês já têm as entrevistas, né, as respostas dos seus colegas, eu quero que vocês revisem, veja se está certinho, pergunta, resposta, e eu quero que vocês reescrevam a entrevista com a seguinte estrutura, né? Vocês vão colocar o título da entrevista, então vocês vão criar o título dessa entrevista, vocês vão criar uma breve introdução para contextualizar a pessoa que vai ler essa entrevista do que ela se trata. Então, você vai colocar com quem é essa entrevista, quem é essa pessoa que você entrevistou, não só o nome, mas explica quem é a pessoa, ou de onde ela é, ou coloca alguma informação, né, que você acha coerente sobre a pessoa. E descreva rapidamente o conteúdo dessa entrevista, sobre o tema que essa entrevista fala, né? Qual é o assunto dessa entrevista. Então, vocês vão fazer esse título, essa introduçãozinha bem curta, e depois vocês vão colocar perguntas e respostas embaixo. Deu para entender como que é para fazer? Então, podem fazer aí para essa entrevista ficar bem bonitinha. Façam aí para... Vamos lá, vou explicar de novo. Henrique. Não, assim, eu queria tipo um exemplo do que fazer. Um exemplo? Só um minutinho que eu vou pegar um exemplo aqui e eu vou colocar para você ver, tá bom? Só um minutinho. Henrique, tá me ouvindo? Henrique? Sim. Olha só, tá vendo esse exemplo aqui, ó? Esse é um jornal. E aqui tá na coluna de Dia dos Pais, a gente tem uma entrevista. Aqui em negrito, a gente tem as perguntas, respostas, em cinza, né? Em preto, sem ser negrito. Preto, pergunta, negrito, né? Pergunta, e em preto, as respostas. E a gente tem o título, olha, Tiago Queiroz, afeto nunca é demais. É uma citação de alguma resposta que ele deu, que ele colocou lá em evidência. E a introdução ele colocou, olha, criador do blog Paizinho, vírgula, que divulga o conceito de criação com apego, afirma que os homens devem criar vínculos seguros com seus filhos. Então, aqui você já sabe quem é o entrevistado, que é o criador do blog, né? E a gente sabe também do que se trata. Ele está falando sobre criação de filhos e do vínculo dos pais com seus filhos. Então eu vou ter que colocar primeiro, assim, tipo, o nome de quem eu estava entrevistando. Olha, o título é você que decide. Ele colocou aqui o nome em evidência. Você pode colocar o nome em evidência, mas pode colocar outro título se você quiser também. Não tem problema. Só que na introdução... Não, eu estou dizendo assim, ó, esse nome que ele colocou, eu coloco no caso o quê? Esse é o título. É igual o título de um texto mesmo. Você vai criar, por exemplo, a entrevista, ela é sobre os sonhos, né? Você pode criar uma frase, ou você pode pegar uma frase que ela respondeu para você sobre sonhos e colocar lá como título, bem curtinha.
não é obrigatório colocar o nome da pessoa no título. Você pode também, igual ele fez aqui, tá bom? Outra questão é que lá embaixo, na introdução, é preciso ter quem está sendo entrevistado e qual é o conteúdo dessa entrevista. Deu para entender agora? Ou Sim, ficou confuso ainda? então, esse nome, que é o do, tem o nome Tiago, no caso eu coloco o título, né? Aí, Isso. então embaixo eu colocaria meio que falando que é meio que sobre o que é, né? Isso mesmo. Sobre o que é essa entrevista, o tema dessa entrevista e quem é a pessoa que você entrevistou. Tá bom? Deixa eu só buscar ali, eu acho que vai parar de Aí depois apresentada. de eu fazer isso, eu colocaria as perguntas e a resposta, né? Isso mesmo. Certíssimo. Andrew e Gabi, vocês entenderam? Eu cheguei agora. Olha só, estou explicando aqui. Seguinte, eu vou voltar aqui. Que agora que a gente já tem as respostas, né, dos nossos colegas, vocês vão criar um título para essa entrevista e vocês vão criar uma introdução, que é a contextualização, né, do tema e do conteúdo da entrevista, de quem foi entrevistado. Então, assim, são poucas frases ou 2 frases curtas contextualizando quem é o entrevistado e do que se trata essa entrevista. E aí embaixo vocês vão colocar as perguntas e as respostas, sem esquecer do título lá em cima, tá bom, pessoal? Então é isso. Revisar, né, se está tudo certinho, perguntas e respostas, e criar título da entrevista e a introdução, e depois colocar as perguntas e as respostas embaixo. Certo? Estão com alguma dúvida? Ok, então. Podem fazer qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Pois é. Depois uma pergunta bem besta. Mas você sabe que eu não gosto de literatura, eu não gosto de português. Mas como que é pendente? Pendente? É. P-E-N-D-E-N. Já botei. P-E-N, né? É. P-E-N-D-E-N. T de tatu e E. Não precisa falar de tatu, não. Eu sei o que significa P. Porque às vezes a gente fala uma letra e a pessoa entende outra letra. É por isso que eu falei de T de tatu. Tipo, T e o D, às vezes sai parecido, sabe? E é por isso que às vezes as pessoas confundem. É super normal. Rapidinho, embaixo do título eu coloco assim, o nome da pessoa, junto com o que é para, tipo, colocar explicando sobre o que foi, ou é separado o nome e explicando? Você pode colocar na mesma frase, não tem problema. Por exemplo, vamos colocar, Rafaela conta sobre a sua experiência de vila. Você já colocou o nome da pessoa e o que se trata do que ela está falando na entrevista, certo? Então, você pode colocar na mesma frase ou em frases separadas, fica a seu critério. Deu para entender, Henrique? Deu. Pois é. Amanhã é com o feriado. Amanhã é Corpus Christi, João. Corpus Christi. Corpus Christi? É o corpo que fica triste ou que... Nunca ouviu falar desse feriado? Ou posso estar doido pensando com outro feriado. Acabei. Mas, João, espera só mais uns minutinhos, tá bom? Para os outros colegas terminarem. Aí depois que eu terminar o título, explicando sobre o que é a entrevista, eu já posso começar as perguntas, né? E as respostas? Isso mesmo.
Quem já acabou, por favor, me manda no chat aqui um ok. Eu vi que o Caio já acabou, o João já acabou. Quem mais tiver acabado, Camila acabou. Quem mais tiver acabado, por favor, me manda no chat aqui, só para eu acompanhar. E que a Joana já acabou também. Acabei. Boa, tá faltando então Andrew. Camila já acabou, Joana. Eu vou sair e entrar rapidinho. Tá bom. Caio já acabou. Quem ainda falta, pessoal? Só o Andrew? Ok. Pessoal, olha só. Eu acho que não vai dar tempo de nós lermos todas as entrevistas hoje. Então, eu vou deixar para a gente ler na segunda-feira, porque na sexta-feira a gente tem descoberta, né? Então, na segunda-feira, a gente vai fazer a leitura das entrevistas prontinhas de vocês. Mas, seguinte, vocês vão ficar mais uns minutinhos fazendo aí, a gente faz a retrospectiva, tá bom? Quem ainda não Beleza. fez, quem já fez, dá uma revisada, vê se está tudo certo, lê, vê se quer mudar alguma coisa no título, na introdução, vê se colocou direitinho as respostas e as perguntas, tá bom? Ok, Andrew. Mais 3 minutinhos só, pessoal. Vou dar mais 3 minutinhos só para vocês relerem aí, para vocês verem se está tudo ok, tá bom? E a gente faz a retrospectiva. 3 minutinhos aí para vocês darem mais uma olhada no textinho de vocês. Então, vamos fazer a nossa retrospectiva? Bom, hoje a gente aprendeu a produzir, né, um texto do gênero entrevista. Mas antes de aprender a produzir um texto do gênero textual entrevista, o que a gente aprendeu no início da aula? Vocês conseguem me dizer? Se a gente fosse filme, que filme a gente seria? Isso, boa. A primeira coisa que a gente falou foi se a gente fosse um filme, né? Que filme a gente seria? Boa. Depois, o que a gente fez? Viu Foi o que significa a palavra gênero? Antes disso, um pouquinho antes disso. Mindfulness? Mindfulness. Boa. E aí depois, Henrique, que você estava falando? Não, é que eu ia falar que era o mindfulness, só que... Ah, boa. E aí depois mindfulness, né? A gente aprendeu o que era gênero. Vocês entenderam bem o que é gênero agora? Sim. Boa. Na última aula tinha gente que falou que nunca tinha ouvido. Então, eu espero que agora tenha entendido. Se não tiver, podem perguntar. E depois de aprender o que é gênero, a gente passou para... Não lembram? A gente viu o significado de gênero. Depois a gente viu o significado de gênero textual. Depois a gente viu o significado de entrevista, que é um gênero textual, né? Pode ser vários tipos de entrevista. Entrevista geral, entrevista de emprego, entrevista de conversa. Isso. Quando eu disse entrevista de conversa, a entrevista continua tendo um objetivo, né, João? Ela se parece com uma conversa porque é basicamente isso que vocês fizeram. É a entrevista verbal. Você pergunta para a pessoa e a pessoa te responde. É um diálogo. Então, muito bem. Além disso, você falou que existem vários outros tipos de entrevista. Muito bem lembrado, João. Existe entrevista de entrevista psicológica, entrevista de emprego, entrevista social, entrevista para reportagem, né? Existem vários tipos de entrevista. Muito boa, João. E depois disso, pessoal, o que a gente fez? Alguém? Vocês esqueceram do vídeo que a gente viu hoje? Verdade, não, vídeo. Boa, o vídeo que falava sobre... Era uma entrevista sobre... Vida, morte, sentimentos, esse negócio assim. Isso, muito bem. E depois, o que a gente fez? Depois, cada um entrevistou o outro. Eu entrevistei o Kaique, o Saí me entrevistou. A Joana, não sei. Eu sempre Kaique. A Joana me entrevistou. Boa, então cada um de vocês entrevistaram um ao outro, né? E bom, aí vocês produziram
um texto, né, que é do gênero textual, entrevista, que a gente vai ler na próxima aula. Então, olha só, não faltem, por favor, porque aí na segunda-feira a gente vai fazer a leitura das entrevistas que vocês produziram, tá bom? E vai ser muito importante. Bom, então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Então, vamos descansar e até sexta-feira. Sexta-feira. Até. Tchau. Até. Tchau, Tchau, gente. tchau, pessoal. Tchau. Ai, não, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Boa Henrique. noite. Ah, não consigo sair. Vou parar a gravação, né?